irmãos e irmãs. E também essa história serve para aqueles futuros irmãos e irmãs que buscam a luz. Eu me recordo da primeira vez que a escuridão do mundo pareceu tão densa que sufocou até a minha alma. Eu, como muitos, enxergava o mundo em uma dualidade cruel. O bem contra o mal, a luz contra a sombra, o sucesso contra o fracasso. Essa batalha incessante me exauria, me deixava confuso e impotente. Eu me perguntava, a vida é realmente um jogo onde a vitória de um significa a derrota do outro? Foi essa inquietação que me guiou até a porta da Ordo Sapienti Orientis Illuminati. Eu buscava não apenas conhecimento, mas a chave para decifrar o enigma da minha própria existência. Fui conduzido a uma câmara de pedra, vasta e circular. No centro, uma esfera de cristal, emanando uma luz suave que iluminava o ambiente, deixando longas sombras nas paredes. Diante dela, um homem com um olhar que parecia carregar milênios de sabedoria me aguardava. Ele não usava vestes de monge, mas um simples manto cinza que parecia absorver e refletir a luz ao mesmo tempo. Era o meu mentor. Você veio em busca de respostas sobre o preto e o branco, ele disse, sua voz ressoando como um sino na câmara. Você os vê como opostos, como inimigos, mas a maior sabedoria reside em entender que eles são apenas faces da mesma moeda. A dualidade não é uma batalha, mas uma dança. E é aqui que os princípios que governam nosso universo, aqueles que não são plenamente revelados no livro dos 3 iniciados, se manifestam. Explicou sobre o princípio da dualidade complementar. Esqueça a batalha entre o bem e o mal. A primeira lei do nosso universo é o princípio da dualidade complementar. A dualidade não é uma força de conflito, mas de criação. Pense no preto e no branco. O preto não existe sem o branco para defini-lo, e o branco é apenas a ausência de preto. Eles se complementam. A noite e o dia, o silêncio e o som, o repouso e a ação. O universo não é feito de um lado que vence o outro, mas de 2 lados que, juntos, formam a totalidade. Ele me conduziu a um grande tabuleiro de xadrez no chão, com peças em posições complexas. Em uma partida, as peças brancas não estão lá para destruir as pretas, mas para, através da sua interação, criar o jogo. O objetivo não é a aniquilação, mas o movimento, a estratégia, a fluidez do jogo. A sua vida é esse tabuleiro. O seu desafio não é eliminar a sua sombra, mas usá-la como motor para a sua luz. Ele explicou que a tristeza nos ensina a valorizar a alegria, o fracasso nos ensina a buscar o sucesso e o medo nos ensina a coragem. São as 2 pontas da mesma régua. Falou para mim o princípio da tríade de forças. A sabedoria do universo vai além do Kaibalion. O mentor continuou, sua voz se tornando mais intensa. A dualidade não se move sozinha. Ela precisa de uma terceira força, o princípio da tríade de forças. Se o preto é uma força e o branco é outra, a terceira força é a sua vontade. É o eu que decide como as 2 forças interagem. Pense em uma corda esticada entre o ponto A negativo e o ponto B positivo. A corda é o mundo dual, mas o eu é a mão que puxa e solta a corda, criando a música, a vibração. A sua vontade, sua intenção consciente é essa terceira força. Ela não destrói a dualidade, mas a transcende, transformando-a em criação. É a sua vontade que transforma o tédio em uma força, em criatividade, em uma força. É a sua vontade que transforma a dor em uma força, em empatia, outra força. O universo se move não pelo choque, mas pela escolha.
Continuou a explicar sobre o princípio da manifestação vibracional. Agora, ele disse, como a sua vontade pode influenciar essa dança cósmica? Através do princípio da manifestação vibracional. Tudo no universo é vibração. O medo tem uma vibração baixa e densa. A raiva é uma vibração caótica. A gratidão é uma vibração alta e harmoniosa. A sua mente, seu corpo, suas emoções, tudo emite uma frequência. O universo é um grande oceano de energias. O que você emite, você atrai. Se você vibra em escassez, você atrai mais escassez. Se você vibra em abundância, você a atrai. Mas não é apenas pensamento positivo. É o seu estado de ser. É a coerência entre o que você pensa, sente e age. A sua vontade, a terceira força, deve estar alinhada com essa vibração. A disciplina, os rituais da ordem, a meditação que você aprende, tudo isso é para sintonizar a sua vibração com a frequência da sua mais alta aspiração. Chegou o princípio da correspondência holográfica. Se tudo é vibração, ele continuou, e se a sua vibração atrai, como isso se aplica à sua vida? Pelo princípio da correspondência holográfica. A sua vida é um reflexo perfeito do seu universo interior. O macrocosmo reflete o microcosmo. A sua realidade externa, os seus relacionamentos, o seu trabalho, a sua saúde, tudo isso é um holograma criado a partir da sua mente subconsciente, das suas crenças e das suas vibrações. Não existe sorte. Existem padrões de correspondência. A desordem em seu castelo exterior é um sinal da desordem em seu mundo interior. A estabilidade em seu mundo exterior é o resultado da estabilidade em sua mente e espírito. Ao curar a si mesmo, você cura a sua realidade. Ao iluminar a sua sombra interior, você dissipa as sombras do mundo exterior. Você é um universo em miniatura, e o universo à sua volta ecoa a sua canção. O princípio da espiral da consciência. Você se preocupa com a estagnação. O mentor observou, como se lesse meus pensamentos. Você vê o tempo como uma ampulheta que uma hora para. Mas a verdade é que o universo se move em espirais, não em círculos. Esta é a essência do princípio da espiral da consciência. Você pode enfrentar os mesmos desafios, os mesmos ratos de antes, mas em uma espiral, você está sempre em um ponto mais alto de compreensão. A vida lhe apresenta a mesma lição de novo e de novo, mas em um nível diferente de complexidade. O que antes era uma barreira intransponível, agora é um degrau. Cada recaída não é um fracasso, mas um ponto em sua espiral para ganhar mais sabedoria e subir mais alto. Você não está condenado a repetir, mas sim a transcender. Então, onde chegamos no princípio da sintonia coletiva? E por que, então, a jornada não pode ser solo? Porque você precisa de uma união de irmãos. Ele me olhou fixamente. Porque um único farol pode guiar o navio, mas uma constelação de faróis pode iluminar toda a escuridão. Este é o princípio da sintonia coletiva. Quando duas ou mais pessoas se unem com a mesma intenção, a mesma vibração, o poder de manifestação não é somado, é multiplicado. A energia coletiva de uma ordem, de um grupo de pessoas em busca de um propósito comum, cria uma ressonância tão poderosa que ela pode afetar a frequência do mundo ao redor. É o apoio mútuo que eleva a todos. É a troca de sabedoria que acelera o crescimento. A jornada solo é possível, mas a jornada em comunidade é exponencialmente mais poderosa e mais segura. Você se torna um pilar, e a união de pilares sustenta o céu.
Eu permaneci em silêncio, absorvendo cada palavra. A luz na câmara parecia mais forte agora. Eu não via mais o preto e o branco como adversários, mas como parceiros de dança em uma coreografia cósmica. Eu compreendi que minha vida não era um castelo a ser defendido, mas uma tela a ser pintada com a minha vontade, com minhas vibrações. O mentor se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Você não está aqui para eliminar a sombra, mas para se tornar tão luminoso que ela não possa mais se esconder. Abrace a sua disciplina, a sua vulnerabilidade e a sua força. O universo é um reflexo de quem você é. Agora, vai seja o mestre do seu castelo. A ampulheta não para, mas a sua vontade pode direcionar cada grão de areia. Desperte o cavaleiro em você e seja um portador de luz. Ao sair da câmara, eu não era mais o mesmo. Eu não via mais um mundo de preto e branco, mas de infinitas possibilidades, esperando para serem sintonizadas. A jornada não era sobre evitar as sombras, mas sobre se tornar a luz que as dissipa. E eu sabia, com uma certeza profunda, que essa jornada, a minha jornada, estava apenas começando.